daquele o intua da sua sapiência, para que ele lhe dê toda a clareza possível, como já é habitual dar-nos. Assim, Pai amado, uma vez mais, o nosso agradecimento por tudo o que tens feito por todos nós. Continuai conosco, mesmo sendo imperfeitos e mesmo estando sempre a cair no caminho, mas que vós nunca nos deixais cair, estáis sempre com a vossa mão, amparando tudo e todos. Olhai, Pai, por estes que aqui estão em vosso nome e ficai conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. E como é costume, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok, nós avançamos muito hoje. Senão a gente rouba o tempo do doutor assim. Doutora, a palavra é sua. E para não roubar mais tempo, passamos à frente. Doutor, a palestra é sua. Muito obrigada. Muito bem, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade hoje, mais uma vez, de nós estarmos juntos. Peço desculpas pelo atraso em função da questão técnica do link, mas agora já podemos seguir adiante. Temos muito tempo pela frente, não é? E é sempre uma alegria nós estarmos como que renovando essa ponte tão linda entre Portugal e o Brasil, entre Lisboa e o Rio de Janeiro, e unindo-nos a todos os outros queridos companheiros espíritas que possam estar conosco hoje ou estarem mais adiante quando examinarem de perto o estudo que vamos iniciando agora. Então, esse é um tema que nós estamos considerando já há um tempo e chama-se assim, a beleza e a sabedoria da filosofia espírita. Se nós pensarmos bem, minhas amigas, meus amigos, nós aprendemos, não é, que o espiritismo é ao mesmo tempo ciência, filosofia, religião ou crença, como nós quisermos, tanto quanto é também algo que tem a ver com as artes, de um modo geral, não é? Nós podemos vinculá-lo a todas as expressões estas do conhecimento da vida humana, não é? Da humanidade na Terra. Então, em outros momentos, nós estamos lidando com outras questões, mas a filosofia espírita, ela é como um elemento central, não é? Da doutrina espírita como um todo. E é sempre interessante nós buscarmos algumas considerações, lembrando que o Espiritismo é o Consolador prometido, lembrando dos tempos tão difíceis que a humanidade, como que de novo, atravessa nesta altura em função de doenças, de pandemias, em função de desencarnações em massa, em função de angústias, dúvidas, desesperanças, por causa de questões que afligem a sociedade, como temos tanto sofrimento na Ucrânia por causa da guerra, em função de problemas sociais muito sérios no Brasil e em tantos outros países. Então, talvez seja uma espécie de um acender ou reacender de luzes quando nós voltamos o nosso olhar para as questões da doutrina espírita nos seus aspectos tanto originais como aquilo que tem a ver com essa doutrina maravilhosa, tipicamente enviada por Jesus como Consolador prometido,
uma doutrina de esperanças e consolações. Então, eu agradeço muito aos queridos amigos da Casa dos Humildes, em Lisboa, por podermos estar compartilhando essas questões agora, neste sábado. Então, vamos adiante, e eu vou usar, então, esse roteiro para nós irmos nos lembrando do que possa ser, pelo menos hoje, né? Ou a esta altura, possa ser útil para nós e para as nossas, como que, reflexões. Então, meus amigos, nós não podemos deixar de lembrar, não é? Da importância do codificador, dele como um espírito muito adiantado, um verdadeiro missionário que esteve como que concretizando este trabalho por nós. Então, para vocês terem uma ideia, esta é uma imagem de Allan Kardec, que nos veio diretamente às mãos, que é uma pintura dele, o codificador, por um pintor amigo da Finlândia. E como uma forma de nós homenagearmos Allan Kardec, eu quis colocar assim no início da nossa fala de hoje, do nosso estudo. Vejam que curioso, todos devem conhecer, ler ou reler a Revue Spirit, e aqui nós estamos com nada mais, nada menos, com que com ele, o Espírito de verdade, que a princípio é Jesus. E numa mensagem na cidade de Bordeaux, onde Allan Kardec depois esteve, numa das suas viagens espíritas, maio de 1864, vejam, um novo livro acaba de aparecer, referindo-se ao Livro dos Espíritos. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria. E a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa de meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. De tal maneira que aqui nós vamos tendo como que uma comprovação de que a identidade do Espírito de verdade, que esteve tão perto de Allan Kardec, e numa determinada altura, por uma determinada médium, como que dialogando com o codificador. E aqui a ideia, não é, do quanto Jesus está conosco, sempre esteve de uma maneira mais enfática há 2000 anos e retorna 18 séculos depois como Espírito de verdade, nos trazendo a revelação espírita. Então é interessante nós nos lembrarmos que beleza e sabedoria são características dos espíritos superiores elevados moralmente. Então, há uma tendência de qualquer civilização, de qualquer sociedade, não é? De quando amadurecida, crescida no sentido fundamental que é o sentido das virtudes, ela vá, como acontece nas esferas espirituais, por exemplo, em torno da Terra, mas em qualquer mundo, a ideia de uma beleza e, ao mesmo tempo, de uma sabedoria cada vez mais como que nítidas e patentes, por assim dizer,
para todos aqueles que vão ingressando. Poderíamos fazer analogia com o reino de Deus e a sua justiça, sobre o qual nos falava o próprio Nazareno. Esferas superiores da terra e mundos superiores, moradas celestiais. Então, se nós analisamos a obra de Kardec, se nós cuidamos do seu estudo, não é? As obras básicas, os livros complementares, a revista espírita, mas também adiante de Kardec, no sentido cronológico, o trabalho de Emmanuel, de Humberto de Campos, de André Luiz e outros autores que foram os poetas, nós vamos encontrar uma beleza extraordinária em tudo aquilo que eles, que são como que filósofos espíritas, abençoando e iluminando a terra, a população, a consciência, a mente de todos os filhos de Deus espalhados pelo orbe terreno, para que nós, então, pudéssemos respirar algo desta sabedoria, desta beleza, que são como que o alimento fundamental para as almas filhas de Deus que desejam o progresso, a elevação e a felicidade próprios do reino de Deus. Então, para que vocês tenham uma ideia, já há um bom tempo, não é? Há décadas talvez, nós estivéssemos refletindo, pensando, lendo, trabalhando a importância do Livro dos Espíritos, que é o livro, claro, essencial, que abriu como que esse cenário maravilhoso da doutrina espírita para todos os habitantes da Terra, cristãos e não cristãos. De tal maneira que quando nós analisamos fronteiras, quando nós analisamos interfaces, porque se o Espiritismo é o Consolador prometido, ele o fora prometido por Jesus, governador da Terra. De tal maneira que é como que uma luz resplandecente para iluminar todos os grandes aspectos que foram como que sendo cada vez mais importantes na nossa condição. De tal maneira que hoje eu posso trabalhar, e gosto muito desta fronteira, medicina e espiritismo. Dentro da medicina, a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise, que guardam relação com a medicina, especialmente na área da psiquiatria. A fronteira entre a astronomia e a doutrina espírita. Em inúmeras questões com Kardec, sobre as moradas, lembradas agora pelo Espírito de verdade, mas também a importância de Galileu Galilei, de Giordano Bruno, a importância de Camille Flammarion, que fez parte como, logo a seguir, como que a Kardec, trabalhando como médium e como astrônomo, as inúmeras questões maravilhosas sobre a vida divina, de tal maneira que Espiritismo tem muito a ver, é um estudo que podemos fazer outro dia, nessa fronteira tão linda também entre astronomia, astrofísica, cosmologia, que é a ciência que estuda a origem do universo. A importância da sociologia e da política, quando iluminada pelo Evangelho de Jesus, pelas luzes também, portanto, da doutrina espírita. A importância do direito e da justiça, dos magistrados, dos advogados, dos promotores de justiça, dos juízes. Temos uma fronteira a colegas no mundo inteiro e no Brasil também como um todo,
de uma associação que vincula o direito, a justiça, a magistratura e a doutrina espírita, procurando que o Espiritismo e, portanto, o Cristo Consolador iluminem o trabalho daqueles que lidam no direito humano todos os dias, para que o direito na Terra humano ele possa avançar cada vez mais no sentido das leis divinas, para proveito de todos, dos que legislam, daqueles da área do direito e daqueles do mundo todo que são contemplados pelas decisões judiciais, para que elas correspondam, não é, à justiça ampla, lembrando que a lei de justiça, estudada no Livro dos Espíritos, dentro dos capítulos da lei natural, nós vamos ver a lei de amor, de justiça e de caridade, estudadas como uma coisa só, numa determinada parte do Livro dos Espíritos, e, portanto, a relação entre amor, caridade e justiça. Essa é uma visão extraordinária, que o mundo ainda refém das suas imperfeições, das suas mazelas, um mundo que ainda é um grande hospital, um mundo de almas, espíritos, em grande parte, bilhões, com todo um atraso moral, de certa maneira arrastando-se na retaguarda evolutiva e, portanto, sofrimento como consequência. O quanto a doutrina pode nos ajudar, por exemplo, num entendimento novo sobre a história. Uma coisa é a história que os homens foram revelando aos poucos. No seu estudo, não é? Tanto ao largo de quando os eventos aconteciam, mas às vezes séculos depois, buscando uma visão retrospectiva da história. E essa visão humana, como somos humanos imperfeitos, ela nem sempre correspondeu à verdade. Muitas vezes o ensino da história nas escolas públicas, privadas, em torno, por exemplo, da vida acadêmica, nem sempre é aquela que traduz os fatos. E aí nós vamos ver, por exemplo, Emmanuel trazendo no livro A Caminho da Luz a síntese da história da humanidade. Nós vamos ver Humberto de Campos, num livro que eu aprecio muito, apesar de parecer tão fora da nossa realidade do Brasil atual, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É uma leitura muito válida, pelo menos a nível de reflexões. Filosofia e lógica, não é? O quanto nós precisamos das luzes do Consolador para os estudos que tragam o melhor para as consciências humanas, para que, iluminadas pela filosofia e por uma lógica estreitamente vinculadas à doutrina espírita, nós possamos progredir mais e melhor. A ideia da pedagogia, há uma pedagogia espírita já há décadas, trabalhada especialmente no Brasil, mas não só. Existem aqui escolas cuja pedagogia ela é diariamente relacionada ao Espiritismo. De tal maneira, meus amigos, que toda vez que nós temos uma nova definição de homem, uma nova definição de mundo, nós podemos criar uma pedagogia nova. E não é assim? Nós não entendemos mais e melhor do que nunca sobre que mundo é este? Nós não temos uma definição de homem que transcende ao corpo físico, que envolve a imortalidade. Então, nós temos uma nova concepção, e com esta concepção, a pedagogia espírita, outra fronteira de luz. Quanto nós temos agora de projetos
de vínculo entre a pintura, a literatura, a arte de uma maneira geral, incluindo outros aspectos que são ou mediúnicos ou anímicos, mas são artes em que espíritos estão procurando promover o belo, a arte que edifica, que constrói, que nos conduz a um parâmetro diferente de elevação espiritual. Então, meus amigos, a música iluminada pela filosofia espírita, pelos estudos doutrinários que reflita esta arte, o maior bem possível, que é a ideia do quanto as virtudes são importantes e que devem elas serem conhecidas, praticadas, refletidas e trazidas para o mundo pessoal, para o mundo íntimo de todos os seres humanos que estão na Terra nesta época da sua jornada evolutiva. Outra questão importante, a questão da religião. Para vocês terem uma ideia, quando eu comentei ali em cima a fronteira com a medicina, não é? Hoje, se eu desejar, eu entro num site de procura sobre medicina, o maior do planeta, o melhor de todos, que está nos Estados Unidos, mas que serve a todo o planeta. Se eu puser a palavra religião, ou religiosidade, ou espiritualidade, eu de imediato, em questão de meio segundo, eu encontro uma lista de 30.000 artigos ou papers para eu estudar a fronteira entre medicina, porque são artigos elaborados por colegas médicos, por cientistas e grupos de clínica na área da medicina, seja medicina no Ocidente, no Oriente, no Hemisfério Norte, no Sul, de qualquer nação, envolvendo a religião católica, outras denominações cristãs, envolvendo o judaísmo, envolvendo o islamismo, colegas médicos e terapeutas de todas as expressões. Então, a doutrina espírita nos dá uma outra ideia, não de uma religião diante de altares de pedra e de cultos e devoções, por vezes, cegas, mas estamos falando de algo que transcende as questões comuns também do dia a dia, não é? Em termos de algo que vai muito longe, muito além, muito mais para cima, em relação ao sentido da crença, do credo, e como isso tudo pode nos ajudar no progresso espiritual. Não a crença da fé cega, mas a crença da fé raciocinada, como muito bem, não é? Allan Kardec esteve conosco nos falando. Então, vamos adiante um pouco mais. Espiritismo, modelo para uma nova ordem social. Primeiro, porque em boa parte do mundo ainda, com tantos séculos de história, nós vivemos a desordem. Não é verdade? Existe algo que mais traduza isto do que as guerras, como no Afeganistão, na Síria ou na Ucrânia, ou em países africanos? Não há algo tão grave como o número de abortos induzidos realizados durante um ano no planeta Terra. São milhões de casos. Quantos e quantos casos de suicídios todos os dias? Quantos milhares de diagnósticos de doenças mentais, de doenças biológicas, doenças do corpo, como o cancro, como as doenças cardiovasculares e tantas outras. Então, tudo isto reflete uma desarmonia
como sinônimo de desordem. E essa nova ordem social pensando na sociedade de todo o planeta, mesmo com todas essas variações, não é? Com uma visão um pouco mais limitada de sociedades diferentes, mas que compõem o grande todo. Então, aqui uma ideia, não é? A ideia do quanto nós precisamos trabalhar e podemos utilizar o dia a dia como espíritas, o resgate do humano. Quanta desumanidade nós estamos vivendo nesses milhares e milhares de anos. Nós estamos há 165 anos de O Livro dos Espíritos. Vejam o longo caminho que ainda teremos pela frente para alcançarmos um limiar razoável de uma vida que seja fraterna e humanizada nos seus múltiplos aspectos do dia a dia. A busca da ética essencial, quanta questão humana é uma aversão à ética essencial que se coaduna, que se filia ao Evangelho de Jesus. E Espiritismo é Evangelho redivivo. Ou Allan Kardec não teve a linda preocupação de filiar a doutrina espírita a Jesus, aos ensinamentos contidos em toda a Boa Nova, envolvendo, portanto, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, as epístolas, os Atos dos Apóstolos, o Apocalipse. Tudo isso é Boa Nova. Na verdade, tudo isso é o Novo Testamento. De tal maneira, essa busca não pode viver a estagnação. A revisitação das relações. Quantas relações conflituosas, quanta desarmonia no lar, nos lugares de trabalho, na rua. Quanta violência por toda parte. Feminicídio no Brasil. Infanticídio. Quantas questões envolvendo ações terríveis contra seres humanos, às vezes até da parentela corporal, no âmbito do lar, em qualquer lugar do mundo, Estados Unidos, Europa, Ásia, África, Américas. Nós precisamos a revisitação no sentido do quê? Luz, envolvendo virtudes, não é verdade? Compaixão, empatia, caridade, solidariedade, fraternidade, humildade, desinteresse. Isso é luz. E nós ainda estamos vivendo as avessas disso, onde ainda, como que a tríade devastadora, o orgulho, o egoísmo e a vaidade, seguem como que um rumo desenfreado ainda. Por isso que eu me lembro, às vezes, né? Estava na Itália, numa época, em Milão, uma ideia de um amigo italiano, após um estudo numa casa espírita muito querida, ele lembrando algo que é muito típico de lá, per forza ou per amore. Como é que nós vamos fazer o nosso progresso? À força ou pelo amor? Então, aí o convite da espiritualidade, estabelecimento de uma educação formadora de caráter, a partir da aquisição de ordem e de previdência. A ideia da pedagogia espírita, da pedagogia cristianizada. Como Allan Kardec aprendeu com Pestalozzi, no Instituto de Verdun-les-Bains, da Suíça, quando ele era ainda um rapazote. E ele traz isso para toda a vida dele. Pestalozzi, né, era como que o pai espiritual de Allan Kardec. Por isto, a contribuição deste espírito luminar para o que Kardec faria depois. Outra ideia
desenvolvimento do homem integral. O homem integral é o homem evangelizado, é o homem virtuoso, é o homem que compreendeu a sua realidade e a sua necessidade de transformação, em termos de educação dos sentimentos, em termos de reforma íntima. De tal maneira que esse é o modelo para nós. Conquista efetiva da paz interior, social e mundial. Não é verdade que nós, como que refletindo estes aspectos, parece-nos que nós estamos num outro mundo? Quando comparamos com o que acontece, por exemplo, não é? Há exatamente 4 meses na Ucrânia. Aquilo que está lá agora, uma guerra devastadora, a destruição de várias cidades do país, a morte de milhares de civis e de crianças, inclusive, é a antítese desta nova ordem social. Não é? É a expressão para aqueles que invadem, que promovem a guerra, em qualquer lugar do mundo, mas como a potência bélica hoje é a maior que o mundo já viu, pelo avanço científico, lamentavelmente usado para destruir, o maior exemplo, não é, daquilo que nós chamamos de joio, que teve a permissão do alto de crescer junto do trigo, para uma possibilidade de transformar-se em trigo. Mas, pelo visto, há uma insistência de manterem-se vinculados às trevas, aos abismos. Mas isso é por um tempo, porque para muitos não será mais possível a permanência no orbe terreno, como que dando-se mais um tempo para que pudessem alcançar minimamente uma condição de progresso moral. E é esse conjunto, talvez 1/3 da humanidade, tenha que partir para rudes degredos ou degredos reeducativos a que fazem jus. Alguém tem dúvida? Se nós estamos pensando numa alvorada, pelo menos, de regeneração, quem deva e quem não deva permanecer aqui. Mas todos os orbes são casas divinas. Ninguém ficará sem um lar, mas o lar novo será compatível, será proporcional àqueles que para lá tiverem que ser levados. E esse processo já está em curso. Há bastante tempo, há muitas e muitas décadas. Aliás, tanto é que no livro A Gênese, no capítulo 18, vocês vão encontrar o capítulo chamado A Geração Nova, os tempos são chegados. E ali nós temos uma primeira ideia da palavra, da expressão, da ideia da transição planetária. Transição planetária começou a ser divulgada pelos benfeitores através das médiuns com Kardec no livro A Gênese. Sigamos. Então, meus amigos, fundamentos para a arte de formar caracteres não é como que um desafio, não é filosoficamente estarmos trabalhando as questões que o Livro dos Espíritos e as demais obras da codificação nos ofereceram. Fundamentos quais são? A fraternidade, não é? Nós estamos vivendo uma repetição automática de elementos antigos que não puderam ser suficientes para a formação de caracteres novos, que sejam característicos, portanto, de uma geração nova, de uma grande, imensa parte daqueles que permanecerão, porque terão sabido vencer
as dificuldades pessoais. Então, a fraternidade, o respeito mútuo, o sentido da família, no sentido tanto da parentela corporal, claro, da consanguinidade, tanto quanto da parentela mais ampla, que envolve, inclusive, a constelação familiar, que é assunto que nós podemos trabalhar também de uma outra vez. A autotranscendência. Quantos e quantos milhares, milhões, bilhões, envolvendo não só encarnados, mas todo um mundo, do ponto de vista numérico, muito superior ao mundo físico. Porque nós temos 8 bilhões de encarnados, mas temos 12 bilhões de desencarnados. E vocês pensam que do lado de lá tudo é muito diferente do que temos do nosso lado? Nosso lado hoje. De tal maneira que essa autotranscendência é a grande questão que nós chamamos de reforma íntima. Não é? No âmbito dos ensinamentos filosóficos espíritas. Por isso, esta ideia fundamental. E a questão da caridade, porque Paulo nos alertou sobre essa qualidade do amor, nos dizendo que nós podemos qualquer coisa, mas se nós não tivermos este amor na expressão sublime da caridade, claro que caridade desinteressada, nós não seremos nada. Não é? É como se Paulo dissesse que a humanidade, que hoje comporta tantos bilhões, 20, de filhos de Deus, ela, na maioria, ainda é como se nada fosse, pela falta de amor e de caridade. Então, essa é uma questão que nós precisamos debater, refletir, porque nós precisamos de uma consciência nova. Nós precisamos de mudanças. E nós ainda estamos vendo a passagem dos séculos, das décadas, dos anos, com muito pouco proveito. Por quê? Porque a filosofia espírita, a sabedoria da doutrina espírita, ela também está esparsa, distribuída pelo mundo todo através de outros aspectos do conhecimento da história da humanidade, ou na história da humanidade, por outros sábios que vieram nos revelar inúmeras questões importantes para o desenvolvimento moral da Terra. Mas, se nós pensarmos, vocês têm ideia de quantos somos os espíritas no mundo? E mesmo assim, ainda entre nós espíritas, quantas dificuldades? Não é verdade? Quantas coisas desprezíveis vivenciadas no dia a dia dentro do movimento espírita no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, onde seja, por causa das nossas imperfeições, porque o rótulo de espírita não nos confere algo que seja diferente de todo o restante da maioria, porque nós somos aqueles que mais precisamos de concretizarmos esse dever de casa, que envolve os caracteres que nos diferenciariam na direção do porvir, de uma felicidade, de um reino de amor, de justiça e de caridade. Então, essa mudança de consciência, nós precisamos trabalhar isto com todo o empenho, valorizando a nossa mudança pessoal, porque ela se refletirá quando de maior elevação em favor de todos à nossa volta. Então, nós precisamos lembrar destes detalhes, destes itens. Então, por exemplo, a contribuição, eu estava me referindo antes e não cheguei a completar. Nós espíritas hoje, nós somos, numa estatística bem recente,
0,0007%. 0,7 milionésimos% da humanidade encarnada. Ou seja, nós somos um grãozinho de areia. E nós nem somos muito melhores do que os outros, mas nós temos o conhecimento. Ou seja, temos um pouco mais do conhecimento que a espiritualidade superior, em nome do Mestre Jesus, desejava nos trazer para a revolução do pensamento, para o progresso, para a libertação. Então, esse grãozinho de areia é que nós, quando nos reunimos em lives, em estudos, antes da pandemia, nos visitando, não é? Entre instituições espíritas em qualquer cidade do mundo, daquelas onde o espiritismo já está, porque nem todas as cidades, nem todos os países nós temos grupos espíritas, de tal maneira que nós ainda somos um ínfimo percentual. Então, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade é muito grande e é muito maior, seja no sentido da pregação pela palavra, pela divisão dos pensamentos e estudos em qualquer área espírita, em qualquer cenário, em qualquer tema tipicamente doutrinário. Mas o mais importante é, como dizia Emmanuel, o exemplo, a pregação pelo exemplo, não é? Porque não adianta falar, porque a incoerência, não é? A ideia da ambiguidade, sermos alguém falando a respeito, estudando algo que tenhamos nos detido durante um preparo de uma apresentação doutrinária. Outra coisa é o que vem de dentro de nós, mas que só vem quando está lá, e através das escolhas de atitudes, de pensamentos, ideias, ideais, sentimentos, uso da vontade, vai exatamente delineando quem somos e podendo ou não sermos úteis, né? Então, existe uma contribuição em nível individual. Então, nós precisamos desfraldar claramente em nossas vidas as 3, talvez até 4, bandeiras do Espiritismo: trabalho, solidariedade, tolerância. Nunca é demais nós voltarmos a isto. Sendo que esse trabalho, ele é o trabalho assistencial, ele é o trabalho externo de contribuição para a sociedade, ainda mais o trabalho voluntário. Mas também não podemos esquecer do trabalho interno, do trabalho da reforma íntima, da renovação da consciência. A reforma íntima sempre voltando, né? E a ideia de que fora da caridade não há salvação. E nós não podemos esquecer de que nós corremos riscos. Nós estamos num limiar, numa transição, não é? Para onde nós vamos no futuro? De onde nós viemos, já temos alguma noção, mas o futuro dependerá do esforço pessoal intransferível, do agora, do aqui, não é? Porque salvação em que termos? Permanecermos na Terra. Porque permanecermos na Terra significa que algum progresso moral efetivamente nós realizamos. Do contrário, vamos ter que fazê-lo num outro mundo, não é? Então, salvação neste sentido. Porque não adianta permanecermos na Terra evitando o degredo e não sermos salvos pelas virtudes. Porque sem elas, nós não
estaremos felizes. Nós não alcançaremos o reino de Deus e a sua justiça, que identificam o modo de viver do cidadão espírita, ou pelo menos deveriam identificar. Senão, nada de plenitude disto, mas os esforços diuturnos nesse sentido. Contribuição também dos espíritas no nível do movimento espírita, porque nós precisamos contribuir para que, se somos um grão de areia, amanhã sejamos 2 grãozinhos, mais adiante 4, 16, 144, no sentido de uma progressão, se possível não linear, mas matematicamente uma progressão geométrica. Porque o amor e o Evangelho permitem isto para qualquer um que tenha como que se adiantado nesse sentido. Integrar-se ao movimento a partir da sua casa espírita, valorizando todo o processo de união, de unificação e os esforços de integração junto aos órgãos de divulgação e representação espíritas do seu país. Vocês têm uma ideia deste livro há 2000 anos. E eu aqui estou como que me recordando dele em função de um determinado capítulo que eu guardei na minha memória muito mais do que qualquer outro. Chama-se o capítulo assim: Alvoradas do Reino do Senhor. Querem ver uma questão? Leiam, não é? Releiam pelo menos este capítulo. O livro é de Emmanuel, não é? Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, como de toda a obra de Emmanuel. E aí nós vamos encontrar Lívia Lentulhos. Nós vamos encontrar a companheira de Públio Lentulus. E Lívia era nitidamente, como se depreende da obra, um espírito de uma outra condição. Não é? Evolutivamente muito elevada. E acontece que ela tinha uma auxiliar em casa, e naquela época os cristãos eram perseguidos e eram entregues às feras e devoradas nos circos romanos. Pois bem, Lívia troca de roupa com Ana, de tal maneira que Ana passa a ter a vestimenta da nobreza, da riqueza dos ricos de outrora. E Lívia usa as vestes daquela que ajudava dentro de casa. Então, Lívia, numa troca de papéis, num gesto de oferecer a sua vida em troca da sua serviçal, ela acaba sendo levada para o Coliseu Romano. E ela, antes até, como narra o capítulo, antes que a pata do leão faminto pudesse tocar-lhe o tórax, pela evolução espiritual de Lívia, ela não chega a sofrer sequer o toque. Ela é desencarnada e levada para cima. E ela não sofre fisicamente, mas, claro, ela sofre moralmente, como vítima, mais uma, de todo aquele processo lamentável de mais ou menos 2000 anos atrás. E aí o que acontece? Alguém vem buscar Lívia, não sei se vocês lembram, esse alguém chama-se Simeão. Simeão é outro espírito superior que também tinha vindo
de Sírios, um mundo completamente distante evolutivamente, nem de Capela, tanto em relação ao planeta Terra. E aí Simeão vem carregá-la nos braços e vai levando, como que Lívia, como outros espíritos benfeitores levaram outros que eram cristãos de verdade e que tinham sido vitimados pelas feras que estavam fazendo aquilo que fora organizado por aqueles espíritos tenebrosos que comandavam o reinado naquela altura. De tal maneira que quem espera por Lívia, quem espera pelos demais, Jesus. E aí o que acontece? Nós vamos ver um encontro do Cristo com vários daqueles, todos espíritos elevados, nos moldes de Lívia. E aí vejam, sim, meus amados, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Lembrando que estamos aqui com Emmanuel, lembrando de fatos de 2000 anos antes. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra. Um sopro de verdade e vida. Isso tem a ver com a doutrina espírita, com a sua beleza e a sua sabedoria. De tal maneira que a terra, que pagará, então, a evolução dos seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Exausto o planeta de receber os fluidos venenosos da ignomínia, que é a desonra, e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. Terremotos, enchentes, desmoronamentos, tufões, furacões, maremotos, tsunamis. De tal maneira, as impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor. O que é isto? Psicosfera tenebrosa, escura, gerando sofrimento coletivo. Nuvens pesadas de dor que rebentarão num instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso, portanto infeliz, e direi como os meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo o amor e sabedoria, não quer se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Esse resumo, estamos falando da doutrina espírita, porque estamos observando um capítulo de uma obra, de um romance de Emmanuel, por Chico Xavier. Estamos tendo Jesus de volta, como que exercendo uma fala de conforto aos recém-desencarnados, de consolação e de esperança e de esclarecimento quanto às razões de tantas dores e de tantos acontecimentos e dramas coletivos que às vezes parece que acontecem por acaso. E de acaso ou de casualidade, nada tem. Não tivemos agora
Mais um terremoto, agora numa região de um país já com tanto sofrimento, que é o Afeganistão, mais de 1.000 desencarnados, quase 2.000 feridos, centenas de crianças se foram. Um país paupérrimo, e mesmo assim, assolado esses dias por um drama coletivo, gerando tanta dor e tanto prejuízo ao seu povo. Isto tem a ver com uma forma de beleza e de sabedoria, mas procurando esclarecer sobre as nossas reais necessidades. E Jesus continua falando para Lívia Lentulhos, mas para todos os outros. E até aqueles como Simeão, que fizeram o trabalho do resgate, estavam juntos escutando. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando o material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Então, talvez, não é, no tempo da codificação, do trabalho com Allan Kardec e com todos aqueles espíritos de tanta e tão linda envergadura moral, não fosse possível algo como está numa continuação natural do trabalho de Kardec. Com Emmanuel agora e com um médium extraordinário, não é, de uma fidelidade em relação aos conteúdos dos céus para nós, que foi e, portanto, que é Francisco Cândido Xavier. A voz do Mestre parecia encher os âmbitos do próprio infinito, como se ele a lançasse, qual baliza divina do seu amor, no ilimitado do espaço e do tempo, no seio radioso da eternidade. Isto aqui, meus amigos, é, ao mesmo tempo, a linda filosofia espírita. Isto aqui também é a ciência espírita, porque é algo a partir da mediunidade a nosso favor. Ao mesmo tempo, isto aqui é evangelho puríssimo. E por que não uma obra literária que é verdadeira arte, de tal maneira que nós estamos vendo tudo aquilo em resumo que o Espiritismo é: arte, ciência, filosofia, crença, religiosidade, espiritualidade. Então, meus amigos, eu poderia refletir ainda, não é, nos valendo de uns minutinhos mais, o Espiritismo e o papel dos espíritas. Cumpre ao Espiritismo como doutrina superior, oferecida à humanidade pela espiritualidade a serviço do Cristo, lembrando ele próprio presente, como o Espírito de verdade juntinho de Kardec, indicar aos homens a solução para os graves problemas com que se deparam. A terceira revelação vem de Deus. As três vêm de Deus: Moisés, Jesus, doutrina espírita, encaminhada pelo Cristo e por seus prepostos.
Seu advento no mundo foi preparado, planejado e executado, de sorte a não deixar dúvida sobre a sua procedência e a sua finalidade. Sua finalidade é a de socorro e de orientação a todos que se disponham a escutar as vozes de cima. Socorro e assistência moral aos encarnados e desencarnados. Orientação e reeducação nas bases do Evangelho redivivo, em espírito e verdade. A execução desse programa superior compete a nós, os homens, claro, e mulheres, espíritos encarnados que já percebemos a necessidade das transformações neste orbe. O movimento espírita surgiu da inspiração que a doutrina espírita trouxe e traz naturalmente a todos que tomam conhecimento de seus princípios, do fato espírita, que é o fato mediúnico, e de sua filosofia transcendente e sua moral insuperável, porque é a do Cristo. Tudo sob linguagem moderna e inteligível para qualquer criatura de boa vontade. O passo inicial é o conhecimento da doutrina, a vivência dos ensinamentos espíritas, especialmente seus ensinos morais, revivescência das normas de comportamento transmitidas por Jesus com fulcro, cerne, no amor soberano a Deus e ao próximo, a ideia do conhecimento, que é uma coisa importante, mas muito mais é o que o conhecimento nos inspira a fazermos. E aí já é sabedoria, que é também o nosso tema. Mas o dever do adepto, eu poderia refletir com os amigos, vai mais adiante, mais além. Compreende que há necessidade de espalhar a ideia renovadora, generosa e benfazeja para o maior número possível de criaturas inquietas, insatisfeitas e ignorantes dessas verdades eternas que se contam aos ou bilhões pelo mundo. Que mundo? O nosso, que é o que importa agora. A preocupação dos espíritas e de seu movimento é a de divulgar o espiritismo, esclarecer os homens de todas as condições, retirá-los da influência perniciosa do materialismo, mostrando-lhes a transcendência da vida, que não cessa nunca, e de sua importância fundamental para o progresso espiritual de si mesmo e das coletividades, caminho essencial para a felicidade real do Espírito eterno. A doutrina do Consolador é a opção que a espiritualidade superior oferece aos homens para a grande revolução no planeta, para transformá-lo em mundo melhor, em trabalho de regeneração do pensamento, das ações e das concepções humanas, revolução moral, sem a violência que caracterizou as transformações do passado da humanidade. Por último, espíritas, pioneiros da era de regeneração, dai a vossos irmãos o exemplo da humildade, do desinteresse, da renúncia e do devotamento. Reuni os materiais esparsos e preparai a reconstrução da Igreja do Cristo, sobre os fundamentos inabaláveis e indestrutíveis da liberdade, da igualdade, da fraternidade, pela prática do amor e da justiça, da caridade recíproca e solidária. Esses fundamentos lançou-os o próprio Cristo, proclamando estar em toda a lei e os profetas no duplo mandamento do amor a Deus, nosso Criador e Pai, e ao próximo como a nós mesmos.
Muito bem, meus amigos, eu iria adiante, mas eu olho para o relógio e imagino que eu deva interromper por agora para devolver a palavra aos nossos amigos, às nossas irmãs, que são como que anfitriãs, não é? De todos nós na tarde, noite até de hoje. Muito bem, reparem que como que o estudo seguiria adiante, mas, quem sabe, podemos ver algumas questões dos amigos, algumas interrogações, usando o nosso tempo restante para isto. Obrigada, Dr. Thyssen, pela disponibilidade, pela ajuda, pelos ensinamentos. É sempre bom voltarmos a recordar o porquê da doutrina e o que é que a doutrina nos traz, não é? O Consolador prometido. E, se o doutor permitir, nós vamos fazer a prece de encerramento dos trabalhos para aqueles que tiverem que sair, poderem sair, e depois abrimos o microfone para quem está aí em casa e para quem está aqui, se quiser fazer de facto alguma pergunta para o doutor e para podermos continuar depois este diálogo. Muito e assim, bem, querido. Obrigada. Vou pedir aqui um bocadinho de música aqui ao nosso companheiro, para embalados pela música, pela beleza, e levarmos o pensamento ao alto, àquele que é o nosso mestre maior, o nosso modelo, o nosso guia, o exemplo que devemos seguir. Para lhe agradecer tudo aquilo que ele tem feito por cada um de nós, por este planeta belo, este lar que nos foi dado a cada um de nós nesta reencarnação, a beleza da natureza, as cores do arco-íris, a cor do mar. Agradecer, Pai, pela beleza da vida de cada um de nós. Ainda que muitas vezes os dias possam estar mais cinzentos, ainda que possa existir alguma turbulência, nós sabemos que Tu estás sempre e sempre com cada um de nós, Pai. Agradecemos-te por este cantinho à beira-mar plantado. Agradecemos-te, Pai, pela doutrina que nos esclarece, que nos conforta, que nos auxilia e que nos incita a cada dia, Pai, a sermos cada vez melhores. Agradecemos-te pelos amigos, pelas relações que estabelecemos além-mar, por todos aqueles que vêm ao nosso caminho e nos ajudam a ser homens e mulheres de bem. Obrigada, Pai, por tudo e tudo na nossa vida. E te pedimos o amparo para todos aqueles que neste instante, neste mundo, ainda estão em sofrimento. Aqueles cujos corações estão em guerra, aqueles que não têm a esperança no dia da manhã, aqueles a quem a saúde falta, o teto, o alimento, aqueles que vêm partir os seus filhos aos seus pais, aqueles, Pai,
que ainda não acreditam em ti. A todos envolve no teu manto de luz, no teu aconchego, no teu colo, e dá-lhes, Pai, a certeza de que a vida continua e que tu estás sempre e sempre com cada um de nós. Pedimos neste instante que cada um dos mentores que aqui se fazem presentes possam ir aos lares de cada um dos irmãos que estão online. Coloque nas suas águas o que cada um precisa para o seu equilíbrio. Possa ir junto destes irmãos, colocando suas mãos sobre as suas cabeças, amparando-os, harmonizando-os, equilibrando-os. E é com a certeza, Pai, que estás e que fazes tudo por cada um de nós, que te pedimos que permaneças em nossas vidas, em nossos corações, ao longo de toda a próxima semana. Que guies os nossos passos, que clareies a nossa mente e que ilumines a nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja, Pai. E eu vou pedir então ao Dr. Thyssen, se puder parar de compartilhar a sua tela, para que possamos ver as caras de todos aqueles que estão em casa. Pedir para que todos possam abrir os seus microfones e aproveitar a oportunidade para cumprimentar aqueles que foram entrando e perguntar se alguém tem alguma questão, quer os que estão online ou aqui, para fazer ao Dr. Thyssen e aproveitar o seu conhecimento e a sua partilha com cada um de nós. Não, ninguém tem nenhuma questão? Então, doutor, pelos vistos, o doutor foi claro demais. Da próxima vez eu vou fazer diferente, eu vou deixar várias questões, interrogações, e aí o pessoal fica assim com mais dúvidas e tem a oportunidade, né, de perguntar, participar também, não é? É deixar as questões no ar para que as pessoas possam se interrogar, ir estudar ou aproveitar a oportunidade, não ter vergonha e de perguntar aquilo que lhes vai na alma. Obrigada, doutor, em nome da Casa dos Humildes, só me resta agradecer-lhe e a sua presença, a sua amizade e a sua ajuda e os conhecimentos que nos prestou, e desejar a todos, que eu sei que no Brasil agora é época de férias, não é? Vai começar a época de férias no verão, e desejar a todos então um bom verão, uma boa semana, e o doutor sabe que tem aqui uma casa aberta à sua disposição. Muito obrigado. Eu só queria lembrar que agora nós vamos ter o inverno, que já começou. Ai, o inverno, estou baralhada. Peço desculpa, são doutor. férias curtas durante o mês de julho, as férias escolares, não é? Vocês estão no verão, mas nós estamos no inverno agora começando. Então, eu queria agradecer a vocês todos. Eu estava olhando agora há pouco o arquivo do PowerPoint, como se diz, e eu consegui chegar no slide 19 ou 20, e são 90. Ui! Para que tenham ideia.
Ó, doutor, temos que marcar isto faseado. Uma palestra sua dá para 3 sessões nossas. Eu acabo exagerando sempre, mas tudo bem, qualquer hora eu vou me conter mais. Mas, enfim, muito obrigado a todos vocês que estão hoje, os que estarão amanhã, e que nós possamos combinar agora para julho, quem sabe, um outro tema, não é, Nívia? Vamos combinar, professor. Doutor, a Nívia desceu para o passo, porque aqui na casa o passo vai começar a acontecer e ela hoje está escalada. Mas sim, de certeza que ela lhe vai mandar de imediato uma mensagem e podemos agendar um novo encontro. Com certeza. Para nós é sempre um gosto recebê-lo. Doutor, nunca é exagero. É sempre bom o seu ensinamento. Estamos sempre ansiosos por ouvi-lo. Venha mais vezes. Tá bom, querida. Qualquer hora eu pego um avião e vou até vocês presencialmente. A porta está aberta. Esteja à vontade. Parece que está aí uma companheira com a mão levantada. Sou eu, doutor. Em nome de meus pais ali, ó, seu José e a dona Irene, que poderiam abanar a mão assim, ó. Eu agradeço muito a sua palestra, foi muito legal. Nós adoramos quando o senhor faz palestra. E não encurta, não, doutor. Vai fazendo longa, que a gente vai marcando outras palestras e a gente vai escutar todos os